para a gente dar início à aula aí. Na semana passada, eu trouxe para vocês um material e a gente começou a falar dos diodos, né? Os diodos, dispositivos semicondutores, lembra? Né? E eu falei um pouco da característica deles, de que eles são formados, né? É a junção de dois materiais semicondutores do tipo P, que tem excesso de lacunas, né? Ou falta de elétrons, e o tipo N, que tem excesso de elétrons. E aí, com essa junção PN desse semicondutor, a gente consegue formar o diodo de junção semicondutor. Né? O que é o diodo? É um dispositivo que é semicondutor exatamente por isso, que ele tem a capacidade de ser um condutor ou um isolante. Né? Basicamente, falando grosseiramente, ele conduz de um sentido e não conduz no outro. Né? E aí eu falei com vocês, né? Só vou dar uma revisada rápida aqui, porque eu não sei se todo mundo estava na aula, se todo mundo pegou. Se alguém tiver alguma dúvida, pergunta aí. Durante a montagem do componente na junção, né, alguns elétrons atravessam o material do tipo N e se combinam com o material do tipo P, né, e criam ali alguns íons que geram uma barreira, uma camada de depressão, né, como se fosse uma bateria, uma pilha, com sentido contrário. Né? Eles causam uma ligação química entre eles ali, né, a ligação covalente. E essa simbologia do diodo, né? O diodo é um componente eletrônico, né? É uma seta indicando o lado que ele conduz e uma barreira, né? Exatamente para indicar que nesse sentido contrário ele não conduz corrente. Então a gente cheguei a falar com vocês na última aula que ele se comporta como se fosse uma chave, né? Quando ele está polarizado diretamente, a corrente elétrica vem aqui pelo sentido da seta, né? Está circulando no sentido horário, por exemplo, aqui no sentido da seta, ele deixa passar corrente. Se a gente polarizar o circuito com a fonte de corrente contínua de uma forma aqui, ou alternada, que a corrente venha circular no sentido anti-horário, vai bater nessa barreira aqui e não vai passar para o outro lado. É como se fosse uma chave aberta, né? Um interruptor aberto, um disjuntor aberto, ou seja, está desligado. Né? Então, essa simbologia do diodo, né, a 25 graus Celsius, lembrando, ele precisa de uma tensão de 0,7 volts para romper aquela região de depressão que tem aqui, ó, né, que é formado na composição, na construção do material mesmo, devido à forma construtiva dele. Então, se ele for de silício, semicondutor silício, ele precisa de 0,7 volts no circuito para ele conduzir corrente. Né? Menos que isso é como se ele não conduzisse. Na prática, conduz, mas uma corrente baixíssima. Ou 0,3 volts se for de germânio. Né? Então, lembrando, do lado esquerdo aqui é o material tipo P e do lado direito o material tipo N. E aí ele está indicando aqui a junção PN. Ó. P, o lado de cá, e o N, né, ele conduz no sentido PN, né, do P para o N. Então, a corrente tem que vir nesse sentido horário aqui. Se ela vier no sentido contrário, é como se o diodo se comportasse como uma chave aberta. Então, basicamente é isso. O diodo é um semicondutor que a gente consegue trabalhar no circuito para apenas conduzindo corrente no sentido indicado pela seta, precisa daquela queda de tensão ali. E aí a gente vai ver mais tarde, daqui a pouco, a gente vai começar a entender o comportamento dele na corrente alternada, que a gente tem semiciclos positivo e negativo. E aí ele só conduz num desses semiciclos, dependendo da forma que ele tiver montado, ligado no circuito. Né? Aqui eu até complementei na aula, comentei com vocês, e aí no final da aula da semana passada eu acrescentei algumas imagens do que a gente falou. Né? Aqui eu vou ter até uma apostila no AVA hoje aí, se der tempo eu vou ler ela com vocês, vou começar a mostrar ela para vocês, que a gente começa a ver aqui exatamente uma ponte retificadora de diodos que tem uma junção de alguns componentes aqui, ó, um transformador, os diodos ligados em ponte, a carga elétrica, RL, né, e um capacitor. Né? Ainda tem o diodo Zener, que eu vou falar numa outra aula, que é para regular a tensão. Então, a gente consegue pegar essa tensão alternada
né, da tomada, por exemplo. Isso aqui é o que tem dentro, por exemplo, do carregador do celular, do carregador de notebook, né, de um retificador de corrente alternada para corrente contínua. A gente recebe na tomada da nossa casa corrente alternada, numa frequência de 60 Hz. Ou seja, ela faz esse ciclo aqui, ó, positivo, semiciclo positivo e semiciclo negativo, 60 vezes em 1 segundo. Né? E essa frequência aqui que faz o motor girar. A lâmpada, por exemplo, a lâmpada fluorescente, a gente acende ela, ela está acesa contínua. Mas, na verdade, ela está piscando e apagando, né? Ligando, desligando, ela está piscando 60 vezes por segundo. Só que a gente, a olho nu, não consegue reparar isso, mas ela pisca e apaga 60 vezes por segundo, é muito rápido, né? Porque ela está ligada, às vezes, numa frequência de 60 Hz. E aí a gente usa um transformador para baixar esse potencial da tensão da tomada, 127 ou 220 volts, ainda em frequência alternada, e aí passa por essa ponte retificadora que vai fazer esse semiciclo negativo aqui, depois a gente vai entender isso mais para frente, vai fazer a parte da forma de onda senoidal, a parte do semiciclo negativo, virar positivo. Então, aqui, ó, o positivo está aqui, igual está aqui na alternada, e a negativo vai para cima como positivo. Então, tem uma jogada aqui, uma forma de ligação desses componentes, né, que a gente consegue transformar a corrente alternada em contínua. Então, a gente joga esse semiciclo negativo para cima, ela fica uma pulsante aqui. Depois, a gente acrescenta um capacitor, que é um componente que vocês já estudaram lá em materiais elétricos, que armazena carga elétrica. Então, quando o semiciclo positivo da forma de onda sai do zero e atinge o pico positivo, ele está carregando o capacitor. Quando a forma de onda senoidal lá da tomada começa a descer o ciclo para retornar a zero e depois fazer o negativo, o capacitor está descarregando, porque ele já carregou, então ele vai descarregar porque a tensão que está em cima dele está menor do que ele está armazenado. E aí, além de descer a corrente alternada já da fonte, vai acrescentar uma outra carga elétrica que é do capacitor. Então, vai ter essa descendo e vai ter o capacitor junto, descendo junto, que está descarregando. E aí, antes do capacitor descarregar todo, já virou semiciclo positivo e já voltou a forma de onda de novo a subir. Então, nesse momento, depois que a gente acrescenta o capacitor, a forma de onda fica quase que contínua, ondulada. É essa aqui mais forte. E aí depois a gente coloca um diodo Zener, que é para regular a tensão certinha na tensão que a gente quer, sem oscilação, sem variação. Então, o diodo é o principal componente desse sistema, né, de placas eletrônicas, é um dos mais utilizados, é um dos primeiros descobertos e criados, né, lá em 1900 e pouco, no início, que é a junção de semicondutores, né, de silício ou de germânio, para ter essa característica de materiais elétricos diferentes do que a gente viu lá em materiais elétricos de condutor e isolante. Né? Vocês estudaram lá cobre, ouro, prata, alumínio, né? São condutores elétricos, ou seja, são materiais químicos elétricos que têm grande elétrons livres na camada de valência, grande quantidade. Quando a gente aplica uma diferença potencial, aqueles elétrons que estão perdidos ali, né, criam um fluxo contínuo de corrente, né, ficam regulados e gera corrente elétrica. Os isolantes não têm, quase não têm, né, cargas elétricas. Então, eles têm uma rigidez elétrica, não deixa passar carga elétrica só quando a gente aplica uma tensão muito alta. E aí tem o semicondutor que faz as duas funções, de conduzir ou não conduzir, né? Ser um isolante ou ser um condutor. Né? Vocês estudaram lá em materiais, correto? Condutores elétricos, isolantes. Qual o melhor condutor elétrico aí que vocês estudaram? A prata, professor. Qual Prata. condutor elétrico? Hã? Prata. Prata. Isso, prata é o melhor condutor, né? Prata. E qual condutor que a gente mais usa aí na prática aí, O cobre. em radial e industrial? Cobre. Cobre e
Cobre é mais usado é cobre e alumínio. Cobre e alumínio, isso aí, Márcio. Então, né, os condutores, por exemplo, a gente tem cobre e alumínio. E isolante? O que vocês estudaram de isolante aí? Que vocês podem falar de materiais isolantes? A cerâmica em si, né, professor? Borracha. Isso aí, cerâmica, né? Porcelana, borracha, que seria PVC, XLPE, EPR, né? Vidro, fibra, né? Polímeros, são isolantes, né? A gente tem, por exemplo, lá na rede de distribuição, os isoladores que suspendem os cabos, né? E faz a suspensão dos cabos nos postes, normalmente são de vidro, ou de cerâmica, ou de... Minha bateria está acabando aqui. Ou de fibra, né? De polímeros. Então, isso são isolantes, e são os condutores que falaram no início. O germânio e o silício são semicondutores, né? Tem até um gráfico aqui que eu mostrei, eu acho, está no slide aqui, que mostra algumas classes aqui. Ou está em outro, eu acho. Então, essa simbologia do diodo, idealmente, ele é uma chave, aberta ou fechada, que vai depender da tensão aplicada. Se a tensão for igual a zero, nenhuma polarização. Se for maior que zero, a gente chama de polarização direta, que aí é quando ele tem que estar a polarização para conduzir. E quando ele está uma tensão menor que zero, é polarização reversa. Eu deixei uma lista de exercícios aí, eu vou fazer com vocês essa lista aí hoje. Vamos ver se alguém fez ou não. Então, ó, isso daqui, vocês têm que fixar também, é a polarização direta. Então, a gente tem aqui o material do tipo P do lado esquerdo e o material do tipo N do lado direito. Ele vai polarizar do sentido correto quando a fonte de tensão positiva, que é onde saem os elétrons, né, a parte positiva, está no sentido da seta, que a seta, lembrando, é do P para o N. Então, quando a corrente sai do positivo aqui da fonte e circula nesse sentido horário aqui, ó, com a seta para a direita, ele está polarizado diretamente. E aí tem uma pequena região de depressão aqui, que é aquela parte, aquela ligação feita do próprio componente. E aí, para ele circular a corrente aqui, essa tensão tem que ser no mínimo 0,7 ou 0,3 volts para passar a corrente ali. Senão vai passar uma corrente muito pequena, né? A gente tem um gráfico da curva ali. Então, ó, região de depressão é a região formada na junção da junção PN. Quando ele está diretamente polarizado, que é o correto, né, teoricamente correto, essa região é muito pequena. E ele está polarizado diretamente. Quando ele está polarizado reversamente, lá, a corrente, em vez de estar no sentido horário, ela está no anti-horário, ó, invertemos aqui a fonte de tensão aplicada nesse diodo. Nesse momento, esse tipo de ligação vai fazer com que aumente a região de depressão. Então, aumente a tensão necessária para ele romper essa barreira aqui. E aí ele passa a ser uma barreira, e não um condutor. Passa a ser o isolante lá que a gente tinha falado. Então, esse tipo de ligação aqui, o positivo no N, ao invés de ser positivo no P, igual estava lá no antes, ó, P de positivo no P e negativo no N. Esse é o correto, para ele conduzir, né? Se a gente quiser conduzir. Para a gente trabalhar com ele como não condutor, o positivo da fonte tem que estar no N e o negativo da fonte no P. E aí ele está reversamente polarizado. A gente reverteu a fonte, né? E aí aumenta a região de depressão, né? E aqui, ó, é a curva, né? Isso aqui também tem que guardar, ser cobrado em prova. A curva característica do diodo polarizado diretamente. Então, quando ele está polarizado diretamente, a corrente no sentido certo, a gente aplica uma tensão lá na fonte que só vai circular com a corrente mesmo numa quantidade considerável quando ele atinge a tensão de joelho, que é a tensão necessária para romper aquela região de depressão do diodo. Então, quando ele atinge aqui, 0,7, até então, você está tendo uma tensão aqui de 0, 0,1, 0,2, 0,4 volts,
vai ter uma corrente de microamperes, muito baixinha. Quando a gente rompe o 0,7, o silício, a gente vai para a corrente de circuito, que aí, sei lá, tantos miliamperes ou amperes, né? Então, o eixo Y aqui desse plano aqui, ó, é a corrente e o X é a tensão. Quando até a gente atingir a tensão mínima, a corrente é quase que zero. Ela não é zero porque tem uma corrente de fuga, tem uns portadores minoritários que fluem ali, né? Mas a partir do 0,7, aí o circuito entra em funcionamento. Essa tensão é chamada Rafael, de tensão de joelho. Oi? no diodo, ele só chega nessa tensão aí que é para romper a barreira, e só, no caso, é só essa queda de tensão que teria de 0,7 aí. Isso. Aí o resto da tensão vai estar no circuito. Porque a gente vai fazer alguns exemplos hoje que tem um resistor em série com diodo. Então, por exemplo, você tem uma tensão lá X na fonte, a tensão em cima do resistor que vai estar em série no circuito ali vai ser essa tensão X da fonte menos a tensão que o diodo precisa para polarizar e funcionar, que é 0,7 volts para o silício ou 0,3 para o germânio. Entendeu? Agora, se a gente ligar só a fonte no diodo, maior que 0,7, vai funcionar. Só que aí a corrente pode ser muito alta e pode queimar o componente. Porque aí você vai estar aplicando a tensão da fonte nele. A única barreira, a oposição à passagem de corrente ali é a resistência dos condutores ali, do cabinho e do diodo, que é baixa. Polarizado diretamente, a resistência dele é baixa. Então, ele vira quase um curto-circuito. A resistência interna dele é pequena. E aí a chance, se a tensão for um pouquinho alta, vai queimar o componente. Por isso que, normalmente, a gente coloca em série um resistor, que aí a gente chama esse resistor de resistor limitador de corrente, RS. Que aí esse resistor que vai limitar quanto de corrente vai passar pelo diodo para ele funcionar, sem queimar, né? É uma forma, a gente está perdendo energia ali, né? Está dissipando energia no resistor em forma de calor, efeito Joule, mas para não queimar o componente. Isso se a tensão da fonte for fixa. Se você tiver uma tensão variável, você consegue regular a tensão para ela ficar baixinha e não queimar o diodo, entendeu? Mas na prática, a maioria das placas já tem lá uma tensão, 5 volts, 12 volts. E aí a forma de você não queimar o componente é colocar um resistor em série para limitar a corrente. E aí vai ter uma queda de tensão no resistor e a corrente vai ter maior dificuldade para passar, né? A corrente, quanto maior o resistor, menor a corrente, né? A queda de tensão vai ser igual. Se eu botar um resistor de X e um de Y, a queda de tensão nele vai ser a da fonte menos o diodo. É como se fosse uma tensão fixa também nele ali, uma constante. A fonte menos o diodo. Só que o que vai determinar a corrente do circuito é essa resistência do resistor. Então, a gente consegue ver ali qual a resistência que a gente pode botar para não queimar o diodo, né? Aí, eu falei na última aula também que vem no fabricante, ele descreve ali qual é a máxima corrente do diodo, 1 ampere, sei lá, ou qual a potência. Aí a potência você consegue calcular a corrente. Qual é a máxima potência? 0,5 watts, né? Que você consegue ter, pode aplicar no diodo sem danificar ele. A partir disso, ele pode fechar curto, pode abrir, né? Respondido aí, entendeu? Quem perguntou Beleza. aí? Felipe, Quem? professor. Entendi, velho. Então, olha só. Ó, aqui um detalhe. Ao contrário do resistor, que a curva é linear, no diodo a curva é uma exponencial, né? E aí, quando a gente polariza ele reversamente, que é o pulo do gato para algumas questões hoje aí, que está nessa lista de exercícios, isso vocês têm que ficar espertos. Se a gente polarizar ele reversamente, ele não deixa circular corrente. Até vai circular também, mas uma corrente muito pequena,
e é como se ele tivesse... Você está aqui, ó, trabalhando com uma tensão reversa alta, ó. Vamos supor que fosse, sei lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 volts, né? Uma tensão reversa alta e nada dele romper, dele nem funcionar e nem romper. Só que aí, quando chega no limite dele, ele não segura a passagem de corrente, aí circula a corrente. Só que aí pode queimar o componente, né? Essa tensão máxima que reversa é chamada de tensão de ruptura. Então, por que eu estou falando isso? Porque, às vezes, você tem uma tensão aqui na fonte, ela é senoidal, por exemplo, e aí, para não queimar o diodo, quando ele está polarizado diretamente, igual eu falei com vocês, a gente coloca um resistor. Só que quando a gente polariza ele reversamente, o resistor funciona, o circuito vai ficar aberto aqui, o resistor funciona como se fosse um cabo apenas, uma conexão. E aí essa tensão reversa vai estar toda em cima do diodo, porque ele não vai abrir para passar corrente. Ele vai estar ali brigando para não circular corrente. Então, conforme você vai aumentando a tensão reversa, você está aumentando a tensão reversa aplicada no diodo. O resistor não tem queda de tensão para limitar a tensão do diodo, porque não tem corrente no circuito. Não está tendo queda no resistor. Então, ele está ali como se fosse um cabo. E aí, essa máxima tensão reversa pode queimar o componente. Então, às vezes, o que eu quero dizer com isso? Que às vezes você coloca um resistor limitador aqui para limitar a corrente. Só que aí, quando você liga a tensão, se ela for muito alta, ela pode queimar o diodo na tensão reversa, porque ele não foi feito para trabalhar com uma tensão reversa de tantos volts lá que seja alta, consideravelmente alta, né? Vocês vão entender isso melhor no circuito ali dos exercícios, que eu vou explicar. A gente vai visualizar com cálculo que na polarização reversa não tem tensão no resistor, a tensão está toda no diodo, né? Aí o que significa isso? Ó? Até uma determinada tensão ele está suportando ali. É como se fosse uma força contrária. E aí vai chegar um momento que ele não aguenta. Essa tensão reversa é a tensão de ruptura. A tensão direta é a tensão de joelho. Você observar aqui, ó, a tensão de joelho é pequenininha, 0,7 volts, ó, é um trecho pequeno. Passou aquela tensão positiva, ele circula a corrente. A reversa é uma tensão muito maior, né? Ele pode aguentar lá tantos volts de boa, até chegar no momento que já era, aí não tem mais jeito. Aí ele passa a corrente e queima, né? Então, ó, aqui no diodo polarizado reversamente, passa uma corrente elétrica extremamente pequena, chamada corrente de fuga. Tá vendo aqui, ó, ele está reverso, mas ele não vai até ao joelho lá da ruptura, ele não vai na linha do zero. Essa linha do zero aqui diria que ele não tem corrente. Mas na prática ele tem uma correntezinha aqui, ó. Mesmo reverso tem uma corrente. A mesma coisa acontece no diodo, né? Ó, tem uma na polarização direta do diodo, ó, ele tem uma correntezinha aqui, né? Ó, à medida que a bateria se aproxima do potencial da barreira, os elétrons e as elétrons começam a atravessar a junção em grandes quantidades, né? Até então está atravessando uma pequena quantidade de corrente aqui, ó, tanto na direta, pode ver que a corrente saiu do zero, está próxima do zero, mas já saiu do zero, quanto na reversa. Está próxima de uma corrente zero, mas tem corrente aqui. E aí, quando chega numa determinada tensão, ele rompe. Lembrando que ó, o eixo X é tensão, estou aumentando a tensão reversa, até chegar no momento que a tensão reversa vai desandar a corrente, vai liberar a corrente, né? Não sei se todo mundo entendeu isso daí. Então, esse é o gráfico completo, ó, da curva característica do diodo. Se eu perguntar isso na prova, desenha a curva característica do diodo. É desenhar um plano cartesiano, YX. O X é a tensão direta e reversa. O Y é a corrente direta e reversa. E a tensão, a curva de joelho, logo no início aqui, uma tensão baixa, ele já passa a corrente na polarização direta. E esse quadrante aqui é polarização reversa, né? Para uma determinada tensão aqui um pouco maior, com amplitude maior, uma tensão reversa, ele vai chegar na tensão de ruptura, que a gente chama. E aqui é um exemplo de especificação, né? Que, ó, esse aqui, IN4001, tem uma corrente máxima de 1 ampere.
o IN 914, uma potência máxima de 250 miliwatts. Então, a gente consegue saber a potência, a corrente máxima do resistor. Aí eu fiz um exercício com vocês aqui, ó, falando exatamente desse resistor limitador de corrente. Então, a gente tem a tensão da fonte, tem o diodo, mas no meio do caminho tem uma resistência para diminuir a corrente que atravessa o diodo. E aí a gente calcula, a gente consegue calcular usando essa fórmula aqui, ó, a corrente no circuito está em série, né? Tanto no diodo quanto no resistor é a mesma corrente, que estão em série, é VR, ou seja, a tensão no resistor, dividido por RS, que é a resistência do resistor. Então, eu pegar a tensão em cima dele e dividir pela resistência dele. Quanto que é a tensão em cima desse resistor? É a tensão que está gerando a força eletromotriz aqui da fonte, menos a queda de tensão do resistor, que é o 0,7 ou 0,3. Essa diferença vai dar para a gente a tensão em cima do resistor, e aí com essa tensão em cima do resistor dividido pela resistência, a gente acha a corrente do circuito. Naquele exemplo ali, ó, 2 volts menos a tensão no diodo, 2 volts era a tensão na fonte, dividido por 100, que era a resistência. Aí a gente consegue descobrir aqui a reta de carga de operação aqui do diodo, o ponto de operação aqui. Quando a tensão está em zero, a corrente é 20 miliamperes, e quando a corrente está em zero, a tensão é 2 volts, em cima do componente, usando essa fórmula aqui, ó. A corrente é igual à tensão da fonte menos a tensão do diodo, que eu não sei qual que é, dividido pela resistência. A tensão da fonte, o resistor, você sabe. E aí vai dar isso aqui, ó. I é igual a menos 0,01 vezes VD, 1/100 de VD, negativo, mais 20 miliamperes. E aí a gente simula. Se VD fosse zero, a corrente é 20 miliamperes. Vai anular isso daqui, vai ficar 20 miliamperes. E se a corrente for zero, a tensão é 2 volts, a tensão da fonte, se não tem corrente. E aí a gente traça essa reta de carga aqui, ó, para saber o ponto de operação ideal do diodo semicondutor. Então, olha lá, ó. Quando a corrente é zero, a tensão é 2 volts, ponto de corte, corrente mínima do circuito, é 0 ampere. Aqui o ponto de saturação, quando a tensão é zero, a corrente é 20 miliamperes, a corrente máxima do circuito. Se a tensão no diodo fosse zero, não é a tensão da fonte, a tensão do diodo. E o ideal, o diodo com 12 miliamperes, com a tensão de 0,78 volts. É o ponto de operação ou quiescente. E aí a gente falou do LED aqui, eu até acrescentei uma imagem aqui, ó, essa simbologia do LED. O LED, que a gente conhece aí de iluminação, LED, diodo emissor de luz, é um diodo semicondutor de silício, de alguns componentes. Cada componente químico que tem nele emite uma cor diferente. E a simbologia dele é a mesma simbologia do diodo, só que com uma seta para fora, 2 setas, para indicar que ele está emitindo luz. Então, aqui, ó, ao aplicar uma tensão no diodo do LED, que é uma junção PN, se a gente aplicar o positivo no P e o negativo no N, o componente vai emitir luz. Essa é a característica do diodo. A gente aplicar uma tensão no componente. Aí aqui tem algumas cores e o material. Para cada material aqui tem uma cor, cada material químico. Uma outra tabelinha explicando isso. E o fotodiodo, que é o LDR, ó, esse daqui, ó, é a simbologia de um resistor, dentro de um círculo com duas setas na direção dele, como se fosse uma luz incidente. O que é isso? É o LDR, é o diodo receptor de luz, LDR.
é aquele resistor que varia a resistência em função da luz incidente dele. Também é um diodo. Então, a gente tem o diodo semicondutor, tem o LED e tem o LDR, né? O LED, quando a gente aplica tensão, emite luz. O LDR recebe luz e ocorre uma variação da resistência, que é o que acontece lá na fotocélula, aquele componentezinho que está lá na lâmpada da iluminação pública da rua, ou na casa da gente, na varanda, alguma coisa assim. Ao escurecer, ele acende a lâmpada e, ao clarear do dia, ele apaga. Porque a resistência está variando conforme a incidência de luz, né, no componente. Ó. Beleza? Esse é o LDR. Aí as aproximações que eu falei com vocês, né? O diodo, primeira aproximação é o diodo ideal. Ele é uma chave, ou aberta ou fechada. Tá polarizado direto, então é uma chave fechada, curto-circuito. Tá polarizado reverso, né? Ao contrário, a corrente está vindo na barreira. É uma chave aberta, a gente chama de sentido reverso, né? Esse é o ideal, mas na prática ele não é assim. Na prática ele precisa de 0,7 volts, então é como se ele, numa outra aproximação, a segunda aproximação, né? Ele precisasse chegar a 0,7 para conduzir. Até 0,7 ou 0,3 ele não conduz. Então, é uma chave com uma tensão reversa, né? A região de depressão seria uma bateria de 0,7 volts no sentido contrário. Ou seja, a gente tem que equilibrar aquela tensão ali, chegar a 0,7 para passar corrente, né? E a terceira aproximação, que é, além de considerar a tensão necessária, a gente tem uma resistência interna no diodo, né? Ou seja, além de 0,7 tem uma outra perda ali. Mas é uma perda tão pequena que a gente pode desprezar ela. Ela se torna desprezível. E aí eu fiz um exemplo aqui que era para vocês se atentarem para fazer os exercícios da lista. Então, olha lá, ó. Utilizar a segunda aproximação. Qual a segunda aproximação? A segunda aproximação a gente tem a fonte de tensão, a chave, liga e desliga, o diodo conduzindo ou isolando, mas tem o 0,7, né? Como se fosse aqui, ó. Pensa-se no diodo como uma chave em série com uma bateria de 0,7, mas no sentido contrário, né? Que é a oposição à passagem de corrente. Da onde sai esse 0,7 aqui, ó? Esse 0,7 sai lá do início da matéria, que é a região de depressão. Aqui, ó. Esse 0,7 está aqui, ó. É a oposição à passagem de corrente que a gente tem aqui. E aí, a gente calculava lá, ó, 10 volts é a tensão da fonte e 5.000 ohms é o valor da resistência do resistor em série. E tem um diodo ali que não está falando se é de silício ou se é de germânio. Aí a gente considera de silício, 0,7. Né? Então, lá, ó, a corrente no diodo, ID, é igual à corrente no resistor em série, RS. Por quê? Eles estão em série, então a corrente é a mesma. Quanto que vale essa corrente? É a tensão da fonte, 10 volts, menos 0,7, que é a tensão necessária para o diodo conduzir, dividido por 5.000. Se a gente fosse considerar a resistência do diodo aqui, ó, a gente ia ter, além de 5.000, ia ter uma outra resistência somando aqui, que é a resistência interna do diodo. É a terceira aproximação, mas a gente está desprezando essa resistência interna do diodo aqui, ó, RB. A gente está considerando só o 0,7 para ele passar a conduzir. Então, na hora de calcular a tensão no resistor, RS, a gente pega 10 volts da fonte menos 0,7 do diodo, significa que o quê? Quando aquela tensão de 10 ali começa, vamos supor que fosse uma tensão variável, 0, 0,1, 0,2, 0,3, esse circuito não está circulando corrente nenhuma, porque não rompeu a barreira do diodo. Quando ele chega a 0,7, aí começa a circular corrente. E aí começa a ter queda de tensão no resistor. Então, a máxima queda de tensão que a gente vai ter no resistor, a máxima tensão nele é o 10 volts da fonte menos o 0,7 que a gente vai ter perdido ali para ligar o diodo diretamente.
Então, a corrente vai ser 10 menos 0,7 dividido por 5.000. Aí deu 1,86 miliamperes. Né? Aqui algumas simulações de resistência interna do diodo. Né? Uma simulação para mostrar como que a resistência não é linear de acordo com a tensão próxima à tensão de joelho. E a polarização reversa, que a gente aplica lá 20 volts, 75 volts, a corrente é tão pequena, nanoamperes e microamperes, a corrente reversa, significa que ele é quase isolante, lá, 800 mega-ohms, 15 mega-ohms. O que significa isso? Quando a gente polariza um resistor, um diodo, diretamente, ele tem uma resistência aqui, ó, menor que 100 ohms, 20, 10, 65. É aquela resistência que a gente está desprezando. Ela é muito pequena. Mas quando a gente polariza ele reversamente, ao contrário, é como se ele fosse um baita do isolante, uma resistência altíssima. Ó. 800 mega-ohms, 15 mega-ohms. Né? Então, esses valores aí de simulação são para comprovar que o diodo diretamente conduz, tem uma resistência pequena, é como se fosse uma chave com uma resistência. É aquele exemplo ali, ó, uma chave com uma resistência interna e uma queda de tensão necessária para conduzir. E ele reversamente é uma chave aberta aqui, ó. Não passa nada. Porque ele está isolado, é como se fosse um isolante. Não consegue romper aquela barreira. Beleza aí, entenderam? Esse revisão aí, esse resumo da aula de semana passada, alguma dúvida aí? Beleza, professor. Aí eu comecei a fazer aqui. Vou tentar jogar nos slides aqui, deixa eu ver se vai aparecer para vocês aí. Vai, né? Vamos pegar a lista lá. Eu deixei uma lista de exercícios aí. Deixa eu abrir ela aqui também. Na semana passada, não deixei? Deixou, professor. Deixa eu interromper aqui. Eu deixei essa lista aqui para vocês, ó. Professor, sua voz sumiu. Só fechou o microfone. Mestre, Seu microfone. Rafael, Já era. já era. Vou mandar um zap para ele aí, mano. Aqui a tensão em V0 e a corrente do diodo. Ah, agora foi. Professor, Tava tudo mudo aí, falou um tempão aí, tava mudo. Tava mudo? Tava. Ficou mudo. Ué, será que alguém me ligou aqui? Eu não vi. Quando alguém liga aqui, não aparece o meu som. Mas eu não vi, não. Eu tava olhando também a tela aqui, né? Eu não vi, não. Vou repetir aqui, então. Ó. Aonde que eu parei? Vocês não viram nada aqui do exercício? Não. Então, ó, vou falar de novo aqui, então. Foi mal aí. Se parar aí, alguém deve ter me ligado aqui. Mas quando alguém liga, o som desliga. Eu deixei essa lista de exercícios com vocês que tem a ver com o que a gente viu na primeira aula. Algumas perguntas teóricas, ó, qual a função do diodo, determine a corrente do diodo, determine a tensão e a corrente sobre o diodo, determine a corrente também de novo. Aqui é uma suposição de multímetro, medindo a tensão para dizer se ele está aberto ou em curto. Perguntando o que é a tensão de joelho, que eu acabei de mostrar para vocês, o que é a tensão reversa, como se comporta o diodo polarizado reversamente. Essa daqui é 9. Para calcular a corrente no diodo, a tensão no resistor e a tensão no diodo. Depois, inverter o diodo e repetir essas informações aqui. E aí vai, né? Depois aqui, ó, calcular essa tensão V0 para o circuito em série. Eu pedi vocês para fazerem até a 11 ou a 10, se não me engano. E aí a 12, 13 eu ia fazer com vocês aqui. Mas quem conseguisse fazer até a 20, né? A 21 já é diodo Zener, que eu ainda não falei. Era para vocês tentarem fazer até a 20,
mas se conseguisse até a 11 já estava bom para caramba. Alguém fez aí? Alguém tentou? Alguém começou? Alguém agarrou em alguma questão? Ô, Como é que Professor, foi aí? Eu até a comecei, mas 11 eu não foi terminei, antes. não. Oi? Fala aí, ô Rodney e Vitor. Se eu puder fazer a número 2 aí com uma certa tranquilidade, eu agradeço. Vou fazer todos aí. Mas só queria saber se vocês tentaram aí, se tiveram dificuldade. Professor, eu fui Depois de fazendo 10, aqui, 10, fazendo aos pouquinhos, mas não terminei, não. Beleza, vamos fazer aqui juntos então. Ó. Eu acompanho o raciocínio aí e se tiverem dúvida, vocês falem. Eu vou compartilhar aqui o PowerPoint, que eu vou jogar a resposta do PowerPoint aqui, que aí depois eu mando para vocês, né, que fica melhor. Ô, Rafael, Oi? só um minutinho, professor. Depois eu queria tirar uma dúvida com o senhor. Se lembra uma vez que eu estava falando com o senhor um negócio de um banco de capacitor, lá de uma empresa lá que estava dando problema? Lembra? Então, depois, se tiver 5 minutos, eu queria trocar uma ideia com o senhor de novo sobre esse assunto. Vamos trocar, pô, tranquilo. Show. Beleza. Obrigado. Vamos só terminar o exercício aqui, a gente entra nesse assunto aí. Beleza? Valeu, mestre. Valeu. Show. Então, olha só, a primeira pergunta aí, ó. Qual é a função básica de um diodo? O que vocês responderam aí? Permitir a passagem de corrente elétrica em um determinado sentido aplicado em um circuito. Isso aí, mais ou menos isso, né? Permitir a corrente de passagem elétrica num determinado sentido aplicado no circuito. Eu vou botar a minha aqui, mas é basicamente isso daí, ó. Qual que é a função básica? Ó? Conduzir a corrente num sentido definido pela seta do símbolo, polarizado diretamente, e agir como uma barreira, um circuito aberto, né, ou uma barreira para qualquer tentativa de estabelecer a corrente no sentido oposto, né, polarizado inversamente. Posso até pegar lá aquela imagem lá do começo lá, ó. Deixa eu ver se tem uma outra aqui que tem só a seta. Né? A seta indica o sentido da corrente. Então, ela pode até simbolizar aqui, ó, no circuito, o que é polarizado diretamente, o que é reversamente. Né? Aqui, ó. Esse é o sentido do diodo. Então, vou pegar aquele exemplo lá, ó, polarização direta. Vou até botar uma imagem junto com a outra para ficar melhor para quem ainda não entendeu, talvez, o que é a polarização reversa e direta. Aqui, ó. A polarização direta. É isso daqui, ó. O positivo da bateria no positivo da junção. O P está aqui e o N está aqui, ó. Né? Quando a corrente circula aqui, ó, nesse sentido da seta, ó, ela está saindo aqui do positivo da bateria, da fonte de tensão, né? Os elétrons circulam aqui. Beleza. Se a gente girar esse diodo aqui, vou girar ele aqui. Cadê a opção de girar? E não girar na munheca aqui, ó. Se eu girar ele para cá e manter a bateria desse jeito, eu vou estar aplicando positivo P no N, né? E aí, nesse momento, se eu girar o diodo ou girar a fonte de tensão, eu vou estar tirando a polarização de direta para reversa, né? Aí vai criar uma barreira de potencial maior, ó. Aí vai criar esse desenho aqui, ó. Tá claro isso para todo mundo, não? Alguém não entendeu esse conceito aí? Se não tiver, pode falar aí, galera. Isso aqui é o básico para entender o restante dele no circuito aí, ó. E aí, quando a gente ou muda o sentido do diodo ou muda o sentido da fonte de tensão, vai acontecer isso, né? Aqui, ó. Nesse caso aqui, o diodo está nessa posição, direto. Vou até botar mais um aqui. O diodo está... Estão vendo aí, né?
Só que a fonte de tensão inverteu aqui, ó. E aí, quando a gente inverte, o positivo não está na parte P do diodo, cria essa região de depressão. Estão escutando o gato miar aí? O gatinho tá miando na porta. Alicate nele. Aí, ó. Cadê a Yasmin que gosta? Olha lá. A tropa aí. Tá vendo aí? Ai, que fofinhos. Ô, burro. Abrir a porta para eles entrarem aqui. Estão miando pra caramba. Tá vendendo gato também, Rafael? Pô, fui pedalar, cara. Fui pedalar, dei de cara com 6 gatos. Uma menina me pediu ajuda, eu trouxe para casa. Morreu Tá aí 3, até cara. hoje. Infelizmente, 3 morreram, os 3 pequenininhos. E os 3 grandes eu me apeguei a eles e agora não dou, não vendo nem por nada. É foda. Me apeguei aos bichinhos. Aí estão miando aqui, tava lá no meu quarto, estão miando na porta aqui o tempo todo. Agora eu abri a porta, estão andando aí. Eletricista raiz tem que ter gato, não tem jeito. Estão tudo aqui no meu pé aqui, ó. Se eles começarem a atrapalhar a aula, eu tiro eles. Mas vamos lá, entenderam aqui, ó, a polarização? Então, esse daqui, ó, tá polarizado direto, do lado esquerdo aqui, ó. E esse daqui tá polarizado reverso, inversamente. Essa é a função do diodo. Funcionar, aí entra aquela questão da outra imagem. Cadê ela? Funcionar como se fosse uma chave aberta ou uma chave fechada. Vou até mudar isso aqui, ó. Tirar isso daqui. A questão de funcionar como se fosse uma chave aberta ou fechada. Ó, vou botar isso daqui. Ou seja, nessa polarização aqui da esquerda, ele está dando passagem de corrente no circuito, só que precisa do 0,7. E na imagem da direita aqui, ele está como circuito aberto, ou seja, não está passando corrente, abriu. Por quê? Tem uma barreira muito grande aqui. Mas tem tensão nele, é isso que vocês vão entender nos próximos exercícios aí. Então, essa seria a resposta da 1 aí, ó. Né, o que o Vitor falou, conduzir corrente no sentido pré-determinado aí. Vou copiar 2 aqui, vou jogar no slide. Ó, a 2. Determine a corrente no diodo no circuito abaixo. Então, tem 2 circuitos aqui, né? São 2 exemplos diferentes. Tem esse daqui que tem uma fonte de tensão de 12 volts, um resistor de 5.000 ohms e um diodo que não está sendo falado se ele é de silício ou de germânio. Quando não está sendo falado, considerem o de silício. Né? Igual eu falei na aula aí, considerem o mais usual, que é o de silício, que é de 0,7. Né? Então, tem 2 exemplos aqui. Ó. Qual que vai ser a corrente no diodo? Né? A corrente no diodo, ó, cadê a fórmula lá? É a tensão da fonte menos a tensão no diodo, nesse caso aí 0,7. Cadê o exercício? Essa fórmula aqui, ó. Para aplicar na 2 aí, ó, Rod. A tensão, a corrente no... É a tensão que tá pedindo? Não, corrente, né? Corrente no diodo. A corrente no diodo é a tensão da fonte, ó, menos a tensão do diodo, 0,7, dividido pela resistência. Lembrando o seguinte, ó, ID é a corrente no diodo, que é igual a IRS, que é a corrente no resistor limitador, que é igual, é só pegar essa tensão no resistor e dividir pela resistência. Só que a tensão no resistor é o 12 menos o que o Felipe perguntou lá, o 0,7. Então, 12 menos 0,7 dá 11,3. Nessa daqui vai dividir por 5K, 5.000 ohms, e nessa daqui por 3.300. É só isso. Quanto deu aí? Oi. Aí, teria como só dar uma explicada? Lá no slide, linkando com isso aí, lá no slide, que fala quando a tensão é 0, aí foi lá uma corrente de 20 miliamperes. O que significa aquela corrente mesmo? Lá no slide.
É tensão no diodo, né? Mas aí, quando a tensão é zero, aonde? No diodo também? Aqui, ó, deixa eu pegar o desenho lá. É da reta de carga, né? É. Aquilo não é um valor real, aquilo é uma sugestão para achar o ponto de operação do diodo aqui, ó. Essa curva aqui, ó. Aqui a gente está trabalhando com a saturação e o corte no diodo. O cálculo para achar a corrente nele é essa daqui, ó. Aí a gente aplica a reta de carga, ó. Vou ler essa teoria aqui de novo, ó. Sendo a curva característica do diodo não linear, ou seja, cadê a curva? Ó? Essa é a curva do diodo, uma exponencial aqui. Isso aqui é para explicar o seguinte, que a gente não tem uma tensão física específica para o diodo começar a conduzir. Ele pode, aqui, ó, aqui está 0,1, 2, 3, 4, 5. Em 0,5 já começa a circular uma corrente, muito pequena. 0,6 já aumentou um pouquinho, exponencial. 0,7 ela já está bem maior, não é proporcional. 0,8 já era, já está conduzindo tudo. Aí o ponto ideal de operação do diodo, a gente consegue achar considerando uma corrente de zero e uma tensão de zero, jogando naquela fórmula aí, que eu vou mostrar para você. Ó. Se forem dados a tensão da fonte e a resistência do resistor, então são desconhecidas a corrente e a tensão sobre o diodo. Então vamos supor que você tem um diodo lá, né? E você tem lá a tensão da fonte, 2 volts, né? E o resistor de 100 ohms. É o que você sabe do circuito. E tem o diodo. Aí a fórmula da corrente no diodo é 2 volts, a tensão da fonte, menos a tensão no diodo, que teoricamente a gente usa 0,7, mas não é 0,7 exato. Pode ser 0,71, 0,72, 0,60 e pouco, 0,78. A gente arredonda para 0,7, né? E aí, se você não botar o 0,7 aqui, deixar só o VD, você consegue achar essa fórmula aqui, ó. Isso é uma dedução matemática. Aí você vai ter que I, que é a corrente no circuito, no diodo ou no resistor, é igual a 2 menos VD dividido por 100. Se você pegar 2 dividido por 100, dá 0,20, 0,020, né? Que é esse 20 mA, que está trocado só. 2 dividido por 100 é 20 mA, positivo. E VD, que é a tensão no diodo, dividido por 100, e ela negativa, é 1 centésimo, 0,01 vezes VD. Aí o cara deduziu o seguinte, ó, se VD, se a tensão no diodo é zero, temos uma corrente de 20 mA. E esse ponto é chamado de ponto de saturação, pois é o máximo valor que a corrente pode assumir. É quando o diodo, teoricamente, tivesse uma tensão de zero, né? E para a corrente igual a zero, se a gente aplicar zero aqui na tensão, esse primeiro caso aqui, você botar VD igual a zero, você vai ter 0,01 vezes zero, o I vai ser 20 mA. Então é como se em 0 volts, né, no diodo, VD igual a zero, a gente tivesse 20 mA, a saturação dele. E quando a corrente for 0 ampere, você vai ter VD igual a 2 volts. Então, se você botar aqui, ó, a corrente de 0 ampere e jogar esse daqui lá para o outro lado, a tensão no diodo vai ser 2, né? Esse ponto é chamado de ponto de corte, pois representa a corrente mínima que atravessa o resistor e o diodo. A equação a seguir indica a relação linear entre a corrente e a tensão. E aí, traçando essa curva entre corte e saturação no diodo, vai indicar o ponto de operação. Para aquele diodo ali, daquele circuito, trabalhando com 20 volts e 100 ohms, na prática, ele vai estar trabalhando ali aproximadamente em 0,78 volts, o ponto de operação, que a gente arredonda para 0,7, né? Isso é só uma reta para dizer o ponto de operação do diodo. Uma corrente aqui de 12 miliamperes. Entendeu aí? Beleza, agora sim. Valeu, professor. Show. Olha lá, resumindo.
I igual a 0 ampere, a tensão é 2 volts, é o ponto de corte, a corrente mínima do circuito. Né? Para VD igual a 0, a corrente vai ser 20 mA, o ponto de saturação. É a corrente máxima. Então, 12 mA e 0,78 volts, a tensão de diodo, é o ponto de operação, ou quiescente. Representa a corrente através do diodo e do resistor. Sobre o diodo existe uma tensão de 0,78 volts. Entendeu? Se a gente mudar aquele mesmo circuito ali, esse mesmo circuito ali com resistor, aquele mesmo diodo, só que, por exemplo, se você mudar a tensão da fonte e mudar o resistor e botar ele em funcionamento, essa reta que está aqui, ó, pode ser que fique, por exemplo, aqui, ó, uma outra reta, uma outra deslocada. O que significa isso? Para aquela tensão nova e aquela resistência nova, o ponto de operação aqui pode ser outro, porque mudou a reta de carga aqui. Né? Ele está ali 0,76, 0,77. Não é o 0,7 que a gente usa, é um arredondamento, mas pode ser 0,71, 0,78. Mas é só para explicar que sempre é próximo de 0,7 para o diodo. Né? Sempre vai ser o diodo de silício. Sempre vai ser naquele ponto ali. Beleza? Tranquilo aí, Roda? Tranquilo, professor. Então, olha só. Ô, aqui, professor, ó, aí no caso, o germânio, que é 0,3, ele já estaria em outro momento ali, né? Em outra parte da tensão. aí é outra curva. Estaria embaixo, né? Entendeu? Estaria mais embaixo. O germânio, essa curva aqui seria aqui, ó. A curva seria diferente, né? Aqui a exponencial, ó. Deixa eu ampliar aqui de novo. 0,7 está aqui, ó. 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6. Tá vendo? A partir de 0,6, o diodo já começa a dar uma passagem corrente. O ponto de operação que ele deduziu aqui é o 0,78, tá? Antes 0,8. Para o silício, a curva seria menor aqui, ó. A curva seria aqui, ó. Não seria aqui no 0,7. Ele deixa passar a corrente para uma tensão bem menor, 0,3. Para o germânio, aliás, né? O silício que é o 0,7. Entendeu? A curva seria aqui, ó. Beleza. Entendeu? Aí ia mudar tudo, né? Ia mudar a corrente, ia mudar o ponto de operação aqui, porque a 0,7 influencia, né? Então, olha só. Vamos voltar para 2 lá, ó. Ele quer saber qual é a corrente no diodo, considerando, lembrando que eu falei, silício 0,7. Então, a corrente vai ser, no exemplo 1, ó, 12 volts, está polarizado direto ou reverso aí? Falem aí. Tá direto. Diretamente. Direto. Só para lembrar aqui, ó, para entender, vou jogar no pente aqui rapidinho. Só para o pessoal ligar isso aqui depois ao exemplo do reverso, que é o mais difícil de entender. O que tem tensão reversa? Ó, o diodo é uma seta aqui. A parte de trás é o material do tipo P, né, que a gente chama de tipo P. Vou escrever aqui, ó, tipo P. Tá aparecendo aí? Tá, né? Ou anodo. E embaixo aqui é o tipo N, que a gente chama de catodo. Ou boto tipo K, uma letra K aqui, anodo e catodo. Diminuir isso daqui. E aí, o P, a gente lembra de positivo. Vou até botar em vermelho aqui, ó. Positivo, vermelho. Negativo, P. A bateria, ela é positiva barra maior, né? Lembra lá, ó. Positiva barra maior, vermelho, cabo vermelho. E o cabo preto, né? Negativo. Então, a corrente sai do que a gente seria aqui o positivo. A corrente está fazendo esse percurso aqui, ó, sentido horário.
Então, a corrente está no sentido exato aqui da seta. Né? Essa é a corrente no diodo, que é a mesma corrente no resistor, porque o circuito está em série. Então, aqui ele está polarizado. Ó, polarizado é de polo positivo e negativo, polarizado diretamente. E aí ele está conduzindo corrente depois que atinge aquele 0,7. Essa é a ideia de polarizado diretamente. O que seria polarizado reversamente? Polarizado reversamente seria ou a gente inverter essa fonte de tensão aqui, ó. Vou nem mexer no 12, não. Vai mexer no positivo e negativo ali, mas... Deixa eu mudar um negócio aqui, peraí. Vou botar aqui, ó. Isso aqui é polarizar reversamente, ó. Nesse momento aqui, a corrente não vai mais por cima. Ela está vindo, né, por baixo. Então, isso aqui morre, ó. Isso aqui, a corrente não está por aqui. A corrente está saindo do positivo da fonte de bateria. Aí ela está vindo aqui, está vindo para cá. Ou seja, ela está no sentido contrário, ela está reversamente. Sentido contrário do diodo. Exatamente a simbologia do diodo é essa barreira aqui, ó. A corrente está vindo aqui, ela vai bater nesse laranja, botei de laranja aqui, ó, só para representar. Isso é uma barreira. Ou seja, nesse momento, o positivo está aqui e não passa. E o negativo, o preto, está aqui, ó. É como se eu tivesse aqui com a tensão positiva e a tensão negativa. Aqui, ó, o menos está aqui e o mais está aqui. Isso é polarizar reversamente. E aí, esse diodo, que nesse caso aqui, no exemplo anterior, poderia ser substituído, né? Vou dar um exemplo aqui, ó. Poderia ser substituído por uma chave fechada, aqui, ó, um curto-circuito, só que com 0,7 para ele fazer isso, ele passa a ser um circuito aberto. Alguém me ligou aqui agora. Estão me ouvindo aí? Parou uma explicação? Estou escutando aí, galera? Estamos ouvindo, Sim, mestre, tranquilo. Sim, professor. Então tá show. Então aqui, ó, aqui é a chave fechada, ó, como se fosse aqui os terminais da chave, né? Ó, a chave fechada e aqui uma chave aberta. O que significa isso? Se a gente botar um multímetro aqui e medir a tensão nessa polarização reversa em cima do diodo, a tensão que vai dar aqui é a mesma tensão da bateria, só que com sentido contrário. Ou seja, menos 12 volts. E aqui no diodo, só não vai dar zero, porque não é um curto-circuito real. Ele tem 0,7 aqui. Ele teve uma queda de 0,7 volts para romper essa barreira aqui. Então, se eu botar o multímetro em cima do diodo nessa polarização direta, vai dar 0,7. E se eu botar na polarização reversa aqui, ó, polarizado reversamente, a tensão que vai dar nele é a tensão da fonte, só que negativa, né? É como se eu botasse aqui, ó, vou pegar um voltímetro aqui, ó, vou botar aqui, voltímetro. Se eu pegar o equipamento aqui e botar o cabo positivo aqui, ó, ligar aqui, positivo dele aqui, fica meio esquisito, né? Vai sobrepor, vou botar bem grande aqui. Positivo aqui e o negativo, preto. Aqui, ó, aí eu vou medir uma tensão aqui de 0,7 volts. É a queda de tensão que eu tive ali no componente. Agora, se a gente fizer a mesma coisa nesse cara aqui, botar aqui um voltímetro,
A gente vai ver isso no laboratório, lá na prática. Lá. Ó, a gente vai medir quanto aqui? Quem pode me dizer aí? 0, professor? Se eu pegar aqui agora, ó. Então, esse é o pulo gato. Não é 0. Na verdade, é da fonte. 12 volts. Hã? Quanto vai aparecer no meu visor aqui? 12 volts. Tensão da fonte, professor. Ó, se fosse um multímetro mesmo, quanto que ia aparecer? Esquece do sinal, não. Mais ou menos 12. Menos 12. Menos ou mais? Menos 12. Menos. Entendeu? Isso aí que vai cair no próximo exercício. Eu já estou adiantando para vocês entenderem. Olha só, quando ele está polarizado diretamente, aí a gente vai ter uma queda aqui, ó, 0,7, que eu tinha mostrado aqui. E aí 12 menos 0,7, em cima do resistor aqui, a gente vai ter, ó, mais, menos, quantos volts? 11,3. 11,3 volts. Essa é a queda de tensão do resistor. E para achar a corrente aqui vai ser 9,3 dividido por 5.000, né? Nesse cara aqui, a tensão, por exemplo, em cima do resistor é 0. Por quê? Aqui, ó, o negativo está aqui, o negativo está aqui ainda. O resistor está funcionando como se fosse um jump. Ó, o positivo não rompeu, não passou pelo diodo para chegar no circuito. O positivo parou aqui na chave aberta. Então, o positivo da bateria está aqui e o negativo está aqui. E aí, a gente vai ter no multímetro menos 12 volts. Entenderam aí? Alguma dúvida ou não? É meio complexo, né? Mas tem que entender. Se não entendeu, fala aí que eu explico de novo. Foi ou não foi? Estamos escutando aí? Sim, professor. Boa. Carlinhos, Ô, professor, presencial. no caso aí ficou negativo porque o voltímetro foi posicionado inversamente, né? Não, o voltímetro não foi posicionado inversamente. A bateria que foi posicionada inversamente. O voltímetro está na mesma posição do anterior. A bateria que inverteu, e aí o cabo vermelho, que é onde a gente bota o positivo, ele ficou no negativo da bateria. E o preto, que é no negativo, ficou no positivo da bateria. E aí deu menos 12. Se eu mudar o cabo ali, vai dar mais 12. Mas eu não posso mudar, eu tenho que manter igual estava antes, entendeu? Não, beleza, beleza. Mas é por isso que está inverso. Mas o que eu inverti, na verdade, não foi o cabo. Quem inverteu foi a bateria. Eles estão invertidos entre eles. Mas o que está invertido é a bateria, nesse caso ali, entendeu? Tranquilo? Tranquilo, professor. Então, aí voltando lá no exemplo, ó, na 2 ainda que está os dois estão direto. Eu só estou desenhando aqui para vocês pegarem a polarização aqui, né? Ó, a corrente sai da barra maior, né? A corrente são elétrons, é negativo, mas a gente representa como positivo, né? Mas na verdade ali estão as cargas negativas, são os elétrons. Elétrica é meio bagunçado mesmo, né? Meio complicado. Sentido real e convencional. Ó, vou botar isso aqui. Ué, vocês não estão vendo, não. Vou voltar lá para a apresentação. Vou botar isso lá na apresentação para depois mandar para vocês aí. Então, ó, qual que é a corrente? No primeiro exemplo, vai ser 12 volts menos 0,7 dividido por 5.000. E aí deu lá 2,26 miliamperes. Vocês acharam isso? Sim ou não? Sim. Sim, 2 miliamperes. Arredondei. Isso aí. E na outra ali, 12 volts
menos 0,7 volts, vou até botar as unidades medidas todas aqui, ó, dividido por 3.300 ohms. Essa era a letra A aí. Tranquilo? Beleza aí? Beleza. A letra A, não, né? Os dois exercícios, 1 e 2. Então vamos para Beleza, 3 professor, aqui. tá certo aqui. Beleza. Agora 3 que é... Vamos ver se vocês vão pegar essa parada que eu falei aí. Vocês vão responder certo. Né? É esse raciocínio aí, ó. Qual é a tensão e a corrente sobre o diodo se for invertida? Deixa eu pegar o exemplo lá. Ó. Qual é a corrente e a tensão sobre o diodo se for invertida a polarização da fonte sobre o diodo conforme o circuito abaixo? Então, no circuito já está invertido. Então, se vocês observarem aqui, ó, o positivo da bateria está aqui em cima. A corrente vai sair daqui e o diodo está invertido em relação à bateria, a fonte de tensão ali. Então, ele pergunta qual é a tensão e qual é a corrente sobre o diodo. O que vocês vão fazer? A corrente é 0 e a tensão é 25,1. Quase. Faltou o sinal. É menos Sim, menos 25,1 a tensão. 25,1. Na verdade eu não indiquei ali, né, a polaridade, na verdade, não botei o multímetro ali, né? Pode até botar 25,1. Mas é isso, 25,1 em cima do diodo, porque ele está aberto. Então a tensão da fonte está toda em cima dele, né? E aí, dependendo da ponteira do multímetro ali, é 25 positivo ou negativo, né? Normalmente a gente considera negativo, porque considera igual eu expliquei no exemplo anterior ali, né? Uma em relação ao outro. Mas aqui eu não detalhou. Então é 25,1 módulo da tensão e a corrente é quanto, Vitor? Você falou? 0. 0, isso aí. Ô, Então, ó, mestre. a corrente é... Ô, mestre. Por que é 0? Porque o circuito está aberto aqui, ó. Tem tensão, mas não tem corrente, né? Igual o anterior ali. Alguém falou aí? Ô, mestre, deixa eu te fazer uma pergunta. Oi. Volta no exemplo, no exemplo de trás aí. Nessa Aqui ou questão, no outro? nesse aí, no que tava. Passa um. Esse aí. Nesse caso aí do que o voltímetro está acusando aí 0,7 volts, ele não seria 11,3 volts? Não teria queda de tensão? Ou ele apresentaria essa tensão no diodo? Não, essa tensão está no diodo. Vou voltar lá para o desenho. Entendi a sua pergunta. Espera aí, rapidinho, ó. Vou voltar lá para o pente. Esse 11,3 é a tensão. Vou botar um outro voltímetro aqui, ó. Vou botar aqui, voltímetro 2. Está aparecendo aí? Sim. Essa tensão de 11 pontos não sei o quê é em cima aqui, ó. Do... Em cima do... Não sei se vai ficar legal, né? Vai dar para entender. Em cima do resistor. A tensão, aqui, ó, até tinha botado aqui, ó, 11,3, ó. O 11,3 é o restante do que sobra da tensão. No resistor tem 11,3. No diodo tem 0,1. Aqui é o diodo, né? É que eu tirei ele aqui do desenho. Mas aqui é o diodo, ó. Ah, Aqui não, eu show de bola. representei ele como uma chave, né? Mas aqui é o diodo, ó. Ah, não, beleza, porque eu fiquei na dúvida se apresentaria o valor do restante circuito, mas é isso mesmo. Show de bola. O 0,7 é no diodo. Por isso que lá naquele exemplo anterior, lá, na questão 1, eu falei aqui, ó, exatamente aqui, ó, 0,7. Ó. É que eu não desenhei ele uma bateria, né? Mas é como se ele fosse aqui, ó, uma chave
Deu um zoom aqui, né? Uma chave fechada com 0,7. E aqui uma chave aberta. Tem um 0,7 mais uma chave aberta. Né? O 0,7 está, né, é como se fosse a junção do diodo ali. Entendeu? É a barreira Realmente, dele. beleza. Então, ele aqui, ó, tá aberto, né? Se quiser desenhar, é o mesmo desenho de cima, não precisa desenhar, não precisa. Posso até copiar esse aqui, ó. Quanto que é os valores aqui? 25,1 e 4,7. Vou copiar lá no outro para já botar aqui, ó. Ó, atenção. 25,1 volts. 4,7 era o que eu resistor que eu falei? Isso, professor, 4,7. 4,7. Aqui serve para aquele exercício lá. E aí aqui ele vai ler, nesse caso aqui, ó, ô Vitor. Aqui, se tivesse um voltímetro indicando assim, voltar aqui, aí a gente poderia botar menos 25,1. E se eu inverter os cabos ali, botar preto aqui, vermelho aqui, aí vai dar mais 25,1. Beleza? Entenderam aí? Todo milhão. Então, ó, voltar lá. Vou botar aqui o gabarito aqui. Ah, não, mas aqui a fonte está ao contrário, né? Tem que arrumar lá, peraí. Na verdade, nesse exercício aí, o diodo que inverteu. Se eu deixar conforme está aí, minha bateria está invertida. Agora tá certo. Não, aí agora vai dar mais 25. Então, vamos lá. Entendeu o que eu tô falando aí? Ou você não entendeu? Porque no exercício anterior eu tinha invertido o diodo. A fonte de bateria, aliás. Nesse exercício foi invertido o diodo. A bateria mantém com o positivo para cima. Então, se eu manter lá o multímetro com o vermelho lá na parte de cima, ó, vai dar mais 25,1. Entendeu? O diodo que está reverso aqui, ó. Ô, Legal ou não? professor, Oi. nesse caso aí, qual que é a queda de tensão em cima do resistor? Não tem. É só Não tem fazer corrente. Não tem corrente. Não tem. Se você aplicar o multímetro ali, vai dar 0 no resistor. O circuito está aberto. Você tem tensão aqui, Ah, tem pode crer. potencial, mas é o mesmo potencial. Vou até arrumar aqui, ó. Tá errado isso também, ó. Vou voltar aqui, que eu inverti aqui, não inverti aqui, ó. Aqui é positivo. Ó, aqui tá mais, ó. E aqui tá mais, ó. E aqui também tá mais. Tudo do mesmo potencial. Então, por Ah, exemplo, sim. se eu boto vou botar um multímetro aqui só para explicar isso daí, Rodrigo, mas vou apagar. Se eu botar aqui, ó, Tá. eu quero explicar duas coisas. Se eu botar a ponteira vermelha aqui, ó, o caralho. Se eu botar a vermelha aqui e botar a preta aqui, vai dar 0 volts, porque o circuito está aberto. Aquilo ali está como se fosse um cabo com o mesmo potencial. Tem tensão, mas não tem DDP ali, ó. Entendeu? É como se eu pegasse a mesma fase 2 vezes. Agora, se eu pegar esse preto aqui e jogar para cá, aí eu vou medir o 25. Ou, se eu pegar esse vermelho que estava aqui e jogar para cá, vermelho aqui e o preto lá embaixo, aí eu tenho DDP. Aí tem diferença de potencial. Entendeu? Mas aqui, ó, não tem. Nesse segundo caso que você fez aí, aí seria quanto a queda de tensão em cima dele? Só arrumar essa Seria o 25,1
dividido por 4,7? Não, né? Espera aí, Não, rapidinho. viajei. Não, vai ser 25, vai ser tensão da fonte. Deixa eu só arrumar a cor aqui, ó. Aqui não vai ser corrente, né? A corrente está lá em cima. Qual a situação que você falou aí? Vamos fazer aqui. Vermelho onde? Então, a ponteira vermelha é isso, não, mais para lá. No segundo mais. Aqui. Isso. E a ponteira preta lá embaixo. Então, aqui você vai ter 25 aqui, ó. A vermelha, ó. Vermelha tá aqui, ó. Ó. Tá no cabo aqui, ó. O resistor funciona como dando continuidade, ele dá continuidade. Aqui, ó. Vermelho. E o preto tá aqui, ó. O negativo. Ele vai dar Entendi. 25,1, positivo. Entendeu? Ah, entendi. Agora entendi. Beleza. E se a gente Ando com o inverter, jogar o circuito vermelho, aberto. o circuito está aberto, mas eu estou medindo a tensão da fonte. Não tem corrente, só tem tensão. Aqui, ó. Se esse cara aqui fosse o voltímetro 2, igual a gente mediu lá no exemplo anterior, ó, se ele for o voltímetro 2, a gente botar aqui positivo aqui, ó. E o negativo aqui. Quanto que eu vou ter de tensão aqui? 0. Tem potencial, mas não tem diferença de potencial. Entendeu? Sim, sim. 0 volts significa que tem tensão aqui? Não tem DDP. Mas se eu chego aqui, ó, chega um maluco aqui, vamos supor que ele fosse uma corrente alternada de baixa tensão. Chega aqui um candango aqui, bota a mão aqui, ó, não tem DTP entre esses dois pontos. Mas se ele botar a mão em qualquer ponto desse aqui e ele tiver aterrado, a corrente vai circular, vai vir desse potencial aqui, aí ele vai criar uma DDP. Essa é a diferença de potencial elétrico para diferença de potencial elétrico. Entendeu? Tem tensão ali, mas não tem diferença de potencial. Eu estou medindo a tensão no mesmo ponto. É a questão do passarinho que não morre no fio. Por que o passarinho não morre no fio? Porque as duas pernas dele estão no mesmo potencial. Né? Por que o passarinho não morre lá na alta tensão? Tá aqui o cabo de alta tensão lá, 13 kV. Aí você bota lá um passarinho lá, tenta desenhar aqui qualquer coisa, né? De duas patas. Ó, ele está no mesmo potencial. Não tem diferença de potencial aqui para circular corrente nele. Entendeu? Mas se ele bota lá, igual o urubu, tem um vídeo do urubu aí. O urubu que está em cima do cabo de alta tensão, cada um num cabo de alta. Tem um que quando vai voar, bate a asa numa fase e a outra na outra. Aí tem diferença de potencial. Se eu cair de paraquedas ali e segurar na rede de alta tensão no mesmo cabo, mesmo com as duas mãos, não vai acontecer nada. Só se eu abrir muito a mão o suficiente para ter uma diferença de potencial no próprio cabo ali, devido à resistência do cabo, que é o que a gente fala que acontece dentro da subestação de tensão de passo. O que o pessoal recomenda quando você entra dentro da subestação? Você dá um passo pequeno, para você não criar DDP, se tiver um potencial de terra, entre os seus dois pés, e a corrente subir num pé e descer no outro. Né? Entenderam aí? Vou adiantar isso aqui, ó. Pegou aí? Vou botar lá. Então, beleza. Foi a 3 aí. Vamos para 4.
Pausa para café? Vamos tocar direto? Quer tocar direto, não? Melhor. Eu Melhor acho que válido um café, professor. pra não perder o raciocínio aqui. Vocês que sabem. Quer parar? Então vamos parar aí. Vamos fazer uma pausa aí. Só tomar um café, Rafael. Tomar um café e volta. 8h42. Daqui a 15 minutos a gente volta. 57. 9 horas. 9 horas. Show, Beleza? mano. Valeu. Tomar um café e comer alguma coisa, que cheguei de serviço e nem tomei banho. Não, beleza. Vou dar uma pausa na gravação aqui. Gravação. Então vamos lá. Número 4 aí. Determina o valor da corrente que passa pelo diodo. Então a gente tem um circuito aí, ó. Uma fonte de tensão de 12,8 volts e um resistor de 530 ohms. Quanto que deu aí de vocês aí? Como é que faz isso daí? 3 miliamperes também? Oi? 2,28 miliamperes. 2,28? Isso aí. Quanto que ficou aí? 12,8? Como é que vocês fizeram aí? Aqui deu 22,830 miliamperes. Isso aí, 22. Ó, 12,8 menos 0,7 dá 12,1. Dividido por 530. É isso mesmo, só errei aqui na hora de pular as casas aqui. Isso mesmo, 22,8. 22,8 miliamperes. Tranquilo aí? Professor, é a mesma corrente, então, que passa ali no resistor, não é? É, mesma corrente, está em série. Show de Aqui a gente bola. pode chamar ó, de ID igual, ó, aquela fórmula, igual a IR ou IRS, né? RS de resistor limitador ou R, IR de corrente no resistor. Está em série é a mesma corrente, entendeu? Show de bola, perfeito. Beleza? Ô, professor, só para fazer uma pergunta, não esqueça. Vai disponibilizar essas aulas gravadas aonde? Ô, Roger, eu tô postando, até postei a última aí no meu canal no YouTube. Só que eu não postei no Ava novo aí, porque eu não sei de onde que posta. Não sei se é o link naquele editar sessão, acabou que na correria eu esqueci de ver isso. Eu vou postar no Ava aí, só não sei aonde. Alguém já postou aula aí no Ava? Não, até então não. Esse Ava, eu não sei se... Eu acho que eu vou postar o link do canal, ou então eu vou botar aqui até na apresentação o canal, mas eu vou pegar o link da aula e vou botar lá naquele dia, onde eu boto o link da aula mesmo, do Zoom, eu vou botar naquele campo ali, porque eu não sei onde que é o link do vídeo, não, tem que ver. Não sei se tem que Entendi. jogar pro YouTube, acabou que eu esqueci disso. Que a gente, quando acaba a aula aqui, a gente converte o vídeo e depois joga no YouTube para mandar o link. Era assim no semestre passado. Esse semestre eu não sei se dá para anexar o vídeo direto, eu vou ver aqui. Mas eu mandei o link, eu acho que foi pro Caio aí, não foi, Caio, da última aula? Foi, professor. Eu botei lá no grupo da turma. Ah, pode. Beleza, então. Aí se qualquer coisa me manda no zap que eu te mando também. Você já Tá bom, perdeu então. aí? Mas eu não postei ainda não, vou postar. Então, olha só, vamos para 5 aí. Suponha que durante a ferição, ó, essa é teórica. Suponha que durante a ferição da tensão no diodo do exercício anterior, o multímetro esteja indicando 12,8. Né? O diodo em questão está aberto
ou em curto? Explique com base na polarização do diodo. O que vocês responderam aí? Tá aberto. Por quê? Porque quando ele está aberto, vai acusar a mesma tensão da fonte, não é isso? Isso aí, ó. O diodo estará aberto, polarizado inversamente, né? Quando isso ocorre, ó, a tensão da fonte, VF, né, é igual à tensão no diodo, VD. Tranquilo aí? Pessoal, se alguém não entendeu alguma coisa aí, não sei se está estudando devagar, se não está. Isso aí, essa base aí a gente tem que entender para entender o restante da matéria aí. Por isso que eu estou indo devagar aí, mas não sei se está todo mundo pegando. O que entende-se por tensão de joelho na curva característica do diodo? O que vocês colocaram aí? O que é a tensão de joelho? Botei aqui a Tensão tensão necessária para romper a camada de defleção. Isso aí. A tensão de joelho é a tensão mínima necessária para o diodo começar o processo de condução de corrente. Vou botar aqui o que você colocou aí, Felipe. Ó, romper a barreira da camada de depleção. Isso aí. Né? Que para o silício é quanto? 0,7 volts e para o germânio 0,3. 0,3. Isso aí, pode até complementar aí a resposta, né? A tensão de joelho é a tensão da polarização direta quando passa a conduzir corrente. Questão 6 aí. A 7. Por que a tensão reversa de um diodo retificador deve ser mantida abaixo da tensão de ruptura? Eu botei que é para não danificar o componente. Tá? Isso aí. Isso aí, tá na matéria também, ó. Pois, se a tensão inversa do diodo for superior à tensão de ruptura, o diodo irá ser danificado, perdendo suas características iniciais. Vai causar aquela avalanche de corrente. E o aumento da potência pode se ultrapassar a potência máxima suportada pelo diodo, gerando um superaquecimento. Então, danificando o componente, professor. Oi? Ah, não, O não, que não. foi, Rod? Não, não, é isso mesmo. Pode deixar, pode deixar. Tranquilo aí? Né? Lembrando lá, ó, ele tem um limite, né, na curva característica do diodo. Ó, tem um limite máximo de tensão reversa. Se aquela tensão reversa, o que limita a corrente no diodo para não queimar ele, na polarização direta, é o resistor limitador. Só que, além da gente ter que se atentar ao resistor para não ultrapassar a corrente, a gente tem que se limitar a observar a tensão reversa, para não romper a barreira dele, né? A barreira não, não chegar à tensão de ruptura reversa. Vamos para 8 aqui. Como se comporta um diodo na polarização reversa? O que vocês responderiam aí? Questão 8. Como se comporta um diodo? O diodo, no caso, ele não permite a passagem de corrente, né, na polarização reversa. Isso aí. Aumenta a região de depressão dele? Isso aí, também. E aí, consequentemente, o que o Caio falou, não deixa passar corrente. Alguém botou mais alguma coisa? Ó, ao ser polarizado inversamente, o diodo se comporta como uma chave aberta.
impedindo a passagem da corrente. Porém, uma pequena corrente, né, uma pequena passagem de corrente inversa, chamada corrente de fuga, devido à temperatura e à corrente de portadores minoritários, devido às impurezas do material. É aquilo que eu falei. Mesmo a gente fala aberto, fechado, condutor e isolante, mas todo material condutor tem uma resistividade, todo isolante tem uma certa condutividade. Então, nenhum material é 100% isolante ou 100% condutor. Só os supercondutores, né, que a gente aplica lá nitrogênio no material e ele a menos 279 graus, 69 graus, a gente consegue conduzir sem perda nenhuma. Mas isso é inviável, é caríssimo, né? Então, na prática, mesmo reversamente, vou voltar lá no gráfico, ó, ele tem uma corrente reversa, muito pequena aqui, ó. Vocês observarem aqui, tanto na direta tem uma corrente de fuga, quanto na reversa. Passa uma microcorrente, né? Menos de milho. Beleza aí? Essa era 8. Vamos para 9. 9 já é de cálculo, né? Vou voltar para os cálculos. Ó. Vou copiar, ó. Para a configuração com diodo em série da figura abaixo, determine VD, VR e ID. Então, a gente tem aqui, ó, uma fonte de tensão contínua de 8 volts, que vai injetar uma corrente no circuito chamado ID. Tem um diodo de silício, e aí tem uma corrente IR, que é a corrente que circula no resistor. E VR é a tensão em cima do resistor, de 2,2 kΩ. Ele quer saber qual é a tensão no diodo, qual é a tensão no resistor e qual é a corrente no diodo. Qual é a resposta? Essa daí tá meio confusa, né, professor? Porque primeiro a corrente está chegando no diodo antes do resistor, né? Não tem nada a ver. A tensão chega junto. Não tem nada a ver não, cara, a ordem. Por quê? Aqui, ó, positivo está aqui no P. E o resistor, quando o circuito ainda não está conduzindo, ele funciona como um condutor. Aqui o negativo está aqui, ó. Está chegando aqui direto, entendeu? Antes era o positivo que passava pelo resistor, agora é o negativo. Não tem diferença, não. Entendeu? E o resistor, até circular corrente, ele é um condutor. Ele está conduzindo. Como se fosse um jumper. Entendeu? Quando circula a corrente, que ele passa a ser um condutor com uma resistividade alta. E aí tem uma queda de tensão nele. Mas até então ele é um cabo que transmite o potencial ali que está naquele ponto. Entendeu? Ou não? Não, beleza. Por exemplo, se a gente tirar o diodo aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Tirar o diodo do circuito e aplicar a tensão e o resistor e medir a tensão nesse ponto aqui, sem o diodo, vai dar 8 volts. O 8 volts vai em cima do diodo, entendeu? O resistor não impede. Quanto que dá aí? Então, VD, VR e ID. Professor, Oi. seria ID 33,18 mA, VD 0,7, VR 7,3? Fala de novo aí. VD? O ID 33,18 mA. 33 ou 3,3? O meu deu 3,3 mA. É isso aí, eu que errei aqui na Vocês estão comendo mosca na casa decimal ainda. Oi? Você, Márcio, vocês estão dando mole na casa decimal. Agora eu acertei, mestre. Correria, professor. Tá escuro aqui, tô dentro do carro estudando. Ué, tá na ralação? Oi? Tá ralando hoje? Não, eu cheguei tarde de serviço, mas eu tô dentro do carro aqui, porque se eu entrar para dentro de casa, eu não tem como estudar.
Puta merda. Bravo. Vai melhorar, vai presencial. melhorar. Vai voltar. Então, E olha o V- só. E o VD deu 0,7, a corrente 3,32 e o VR deu quanto? VR deu 7,2. 7,3, né? A diferença aí, né? Olha lá, ó. A tensão no diodo ele é de silício, é 0,7. É queda de tensão para ele conduzir. Depois que acontece a queda de tensão e circula a corrente no circuito, o restante do 8 menos 0,7 vai para o resistor, que é 7,3. E a corrente vai ser 7,3, a tensão em cima do resistor, dividido pela resistência desse resistor, 2.200 ohms. E aí deu ali aproximadamente 3,32 miliamperes. Essa é a resposta aí, ó. Entenderam ou não? Tranquilo? Show, mestre. Alguém está com dúvida aí? A 10 agora. Repita o exemplo anterior com diodo invertido. Quanto que vai dar aí? Repetir a 10. Essa é a 11, né? Não é isso? Ou eu estou errado aqui nas minhas contas? Essa é 10, né? A 10 é para inverter. A 9 era a outra, normal. Qual que era a 8? Qual que eu errei aqui? Eu repeti 2 vezes, né? É essa aí. Uma é inversa da outra. 8, 9, 10. Beleza. Repita o exemplo anterior com o diodo invertido. Então é para inverter o diodo dessa 9 aqui, ó, jogar ele para a esquerda. E aí dizer quanto que vai dar VD, quanto que vai dar VR e quanto que vai dar, né, a corrente. IR. Quanto que dá aí? Eu deu 8 volts e É VD, 8. VR 0 volts e ID 0 ampere. Isso aí. Meu Quem Deus, falou aí? também, professor. João Vitor João? falou. Também, professor. Isso aí, galera. Ó, quando a gente inverteu o diodo estava polarizado diretamente na 9. Quando a gente inverter ele, vai ficar circuito aberto. E aí, circuito aberto, a tensão no diodo vai ser a própria fonte, o resistor aqui vai dar continuidade, então vai ser 8 volts no VD. No resistor, a tensão é 0 e a corrente é 0, porque o circuito está aberto. O circuito aberto não circula corrente. Então, tanto ID quanto IR é 0, VR é 0 e VD é a tensão da bateria. É da fonte, 8 volts. Tranquilo? Alguma dúvida nessa? Pegou aí, Vitor? Mas, professor, o que foi? Foi? Foi. Agora 11. Eu daí para frente eu não fiz não, mestre. Não? Não, vou fazer Mas agora junto aí. você não tentou ou não fez? Porque Não, não foi conseguiu. foi pouco tempo para fazer. Eu tive que parar Então, no meio vou aí. fazer mais uma ou duas aí, vou parar e deixar vocês desenrolarem as próximas, então, para ver se vocês pegaram o visual. Vamos Pô, fazer show, essa mestre. daí junto aí. Vou fazer a 11 e a 12 aí e as outras vou deixar para vocês próxima aula aí. Então, vou fazer tudo aqui, não vou saber se vocês pegaram ou não. Ó, determine V0 e ID para o circuito em série abaixo.
que vocês conseguem analisar nesse circuito aí? Tem uma queda de tensão ali de 1 volt, né, professor? Entre Oi? os germânios. Tem uma queda de tensão de 1 volt, não tem? 1 volt, isso aí, isso aí. Então o V0 vale quanto? V0 vale 11. Isso aí. E D? Aí a corrente que eu fiz ali deu 1,96 miliampere. Isso aí, como é que você calculou? 11 dividido por 5.600. Ohms, né? 11 volts. Isso aí. Isso aí, Rodney, tá certo. Ó, V0 é a tensão em cima, potencial em cima desse resistor aqui, que vai ser o 12 volts. Entre esse ponto aqui, o terra tem 12. O circuito está desenhado de uma forma diferente. Mas aqui é 12 volts e aqui é a tensão em cima do resistor. 12 volts menos 0,7 do silício menos 0,3 do germânio. Tem que polarizar os dois. Então, 12 menos 1 dá 11. Então, V0, que é a tensão em cima do resistor, é 11 volts. E a corrente no diodo ou no resistor, que o circuito está em série, é 11 volts dividido por 5,6 kΩ. É aquilo que eu falei, a gente está desprezando aqui a resistência interna dos diodos. Se a gente fosse considerar a resistência deles, ia ter que dividir também 5,6 mais a resistência deles. Então, aqui dá 1,96 miliamperes. 11 volts dividido por 5.600. Tranquilo aí? Alguma dúvida? Alguém? Foi? Tranquilo. Fazer a 12 aí. Ó, 12. Determine V0, que é a tensão em cima do diodo, ó, que estão em paralelo, D1 e D2. A corrente I1 e a corrente ID1 e ID2. A corrente nos dois diodos. Ou seja, a gente tem a fonte de tensão de 10 volts alimentando um diodo de silício em série com um resistor de 0,33 kΩ, mas em paralelo com outro diodo também de silício. Então, são dois diodos iguais em paralelo. E quer saber quanto que vale V0, que é a tensão em cima dos diodos, que estão em paralelo. Lembrando que a tensão em paralelo é igual a corrente I1 que sai da fonte e a corrente, que é a corrente que está circulando no resistor, que nesse caso não é igual à corrente do diodo, porque ela vai se dividir em dois diodos ali iguais, que estão em paralelo. Quanto que vai dar aí? Quanto que vocês acharam aí? Fizeram essa? Estão fazendo aí? Ô, Rafael, o I1 é 27 miliampere? Então, essa aqui eu acho que eu nem tenho a resposta aqui, não. Vou fazer juntos aí. Ó, o V0 vai ser quanto? Vou botar lá embaixo. V0 é 10 V0 é volts. em cima dos diodos.
vai ser quanto? V0 vai ser igual 10 volts, né? Não, 10 volts não. V0 é tensão de diodo. 0,7. São dois iguais, né? O VR, ele não perguntou aí. O VR seria quanto? 10 volts menos 0,7, que é igual a 9,3. O I1, que é a corrente no resistor, vai ser igual a 9,3 volts dividido pela resistência, 330 ohms. Correto? Ou 0,33 ohms. 9,3 dividido por 330, quanto que dá? 28,18, é isso? 28,18. Isso. 28,18 Miliamperes. amperes, né? É isso? Dividido por 330. 28,18 milhas. Isso aí. E o ID1 é igual a ID2, que é igual ao quê? I1 dividido por 2. Correto? 14,09. Ô, Entenderam aí? professor, como é que achou o V0 ali? Caiu a internet aqui, eu perdi. V0 é a tensão em cima do diodo. É o 0,7, né? Entendeu? Diodo é de silício. É a tensão em cima dele. Como eles estão em paralelo, a tensão é igual. No exercício anterior estava em série. Aí era 0,7 mais 0,3. Ali estão em paralelo. Não, beleza, entendi. Beleza? Acharam isso daí, Roger? Vitor? João? Fluiu, mas. Aqui é milho, né? Deu para entender. Rafael, Miliamperes. se os diodos fossem diferentes, eles estariam sob a mesma tensão também? Poderiam estar? Se fosse um de Não, silício e outro de germânio, no caso? não, aí ia ficar a tensão de 0,3 no de germânio e aí ele ia passar a conduzir. E o de silício não ia conduzir. Aí ia como se estivesse curto-circuitando um diodo, né? Entendeu? Beleza. Ele ia conduzir antes de chegar na tensão de joelho do de silício. Tranquilo? Então, pessoal, olha só, vou parar por aqui e vou deixar para vocês fazerem os outros exercícios aí para a próxima aula, para ver se vocês pegaram o raciocínio aí. Tem a Beleza, questão professor. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. E eu deixei também uma apostila. Se vocês puderem, comecem a ler, porque eu não vou entrar nessa matéria hoje, porque não vai dar tempo, né? Deixa eu tentar abrir ela aqui. Ó, tem a lista de exercícios. A gente parou aqui no 12, tem 13, 2 em paralelo, mas sentido oposto. 14, 15, 16, essas aqui são até 20, né? Acho que está faltando uma imagem aqui na 19. Depois eu vou mandar. A 19 está incompleta aqui, está faltando uma imagem aqui. Eu apaguei a imagem. Depois eu vou mandar para vocês aí corrigido no AVO. A 19 tem uma imagem. E calendário de prova, não sei se vocês receberam aí. Nossa
prova vai ser dia 12 de abril, ó. Hoje é 1º, 8, 15, 22, 29, 5 e 12. Então, a gente tem mais 5 aulas aí. E eu deixei essa apostila aqui, ó, sobre retificadores. Eu queria que vocês dessem uma lida nela. São 44 páginas, é um pouquinho grande. A gente vai ver isso aqui detalhado, devagar, mas quem puder, para já entender como é que funciona o diodo no circuito, já tirar dúvida, me perguntem aí, me mandem aí, né? Durante a semana aí. Tentem ler essa apostila aqui um dia que tiver de bobeira aí, no final de semana que vem, não sei, a gente vai entrar nela, de retificadores. É a aplicação do diodo no circuito de retificadores para converter corrente alternada em contínua. Beleza? Vou dar um print aí de quem está presente aí. Professor, Oi, tá escutando aí? estou escutando, tá? Ó. Tem como voltar na 3 feita aí rapidinho, não? Eu vou tirar uma foto aqui. Voltar onde? Na questão 3. Questão 3. É. Só um minuto. Show de bola, professor. Fechou. Show? Show, valeu. Valeu. Então é isso aí, galera. Boa noite aí, valeu pela presença. E semana que vem, tamo junto aí. Não deixe de fazer os exercícios aí. Semana que vem talvez seja presencial, né? Vamos ver o que vai decidir aí. Tá legal? Show, mestre. Alguma Beleza. dúvida aí? Achou, professor. Valeu então, moçada. Um abraço. Boa Rafael. semana aí. Junto, professor. Valeu, professor. Rafael, Oi, eu tô ouvindo. ô, mestre, 2 minutos. Só para dividir um negócio com o senhor aqui. Olha só, a gente foi lá ver aquele negócio que o cara chamou a gente para poder ver de novo.